Boa noite, paz do Senhor a todos. Motivo de alegria e celebração podermos estar mais uma vez aqui reunidos nessa noite para adorarmos, para louvarmos ao Senhor. Chegamos no momento da nossa mensagem, da nossa reflexão. Nós estamos nessa série no livro de Jó, intitulada Jó, um homem de tolerância heróica, onde nós temos visto, refletido sobre a vida desse personagem, desse homem que experimentou profundas dores em sua vida, que experimentou extrema angústia, extrema dor, e poder refletir nesse livro tem sido uma experiência enriquecedora. Antes de mais nada, eu queria orar com você nessa noite, que nós possamos colocar diante do Senhor todas as nossas ansiedades. O apóstolo Paulo fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes apresentai as vossas necessidades a Deus, através da súplica, da oração com ações de graças. E o resultado disso é que a paz de Deus haverá de guardar a nossa mente e o nosso coração. A primeira resposta que Deus quer trazer ao nosso coração, a primeira resposta que Deus quer trazer a nós quando estamos ansiosos, preocupados, é a resposta chamada paz. Ele quer trazer paz, porque é no chão da paz onde nós podemos encontrar, caminhar na direção das promessas de Deus. É no chão, é na estrada reta da paz que nós podemos vivenciar tudo aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Oremos a Deus. Pai, nós queremos te louvar por tua bondade, por tua graça, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Peço que nessa noite o Senhor nos oriente, que o Senhor nos visite, que o Senhor trate com o nosso coração. Nós estamos chegando a este último encontro, Senhor, que possa ser um tempo abençoador, um tempo onde possamos ouvir a tua voz, onde possamos caminhar diante da tua presença, onde possamos conhecer-te, conhecer o poder da tua ressurreição, experimentar a comunhão com os teus sofrimentos, como diz o apóstolo Paulo à igreja de Filipos, que possamos sair, ó Pai, mais enriquecidos desse encontro, mais amadurecidos, que teu Espírito possa tratar e falar aos nossos corações. Toma a vida desse teu filho, dessa tua filha que está chegando a esta live, deste que já está presente, daqueles que ainda participarão, daqueles que ouvirão a mensagem em um outro momento, que o Senhor possa abençoar, fortalecer a vida do teu filho, e que esse possa ser um tempo, Pai, de aprendizado, que esse possa ser um tempo de tratamento, de cura para as nossas mentes e corações. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo 38, livro de Jó, capítulo 38, nós vamos ler a partir do verso 1. Ele é um texto longo, mas eu acho que vale a pena a gente lê-lo, pelo menos uma parte dele vou querer ler com vocês. Se eu me empolgar, eu leio todos, são 40 versículos. Mas é um texto muito rico, mas eu quero andar aqui em algumas partes. Então vamos começar. Capítulo 38, verso 1 diz assim: Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Verso 4: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro, quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos e disse:
Até aqui virás e não mais adiante. Aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste a alvo o seu lugar, para que agarrasses na extremidade da terra e os ímpios fossem sacudidos dela? Tudo se modela como barro, sob o selo e se põe como vestes. Ou dos ímpios se desvia sua luz e o braço altivo se quebranta. Quero ir para o capítulo 39 agora. Vamos ir para o 39. Nós vamos ler também a partir do verso 1, que é a continuação dessas perguntas, que são perguntas retóricas no texto. O que são perguntas retóricas? Perguntas que carregam em si a resposta, né? Todas as perguntas que Deus está fazendo a Jó remontam a ele. Já eu explico melhor isso. Capítulo 39, verso 1 diz assim: Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das servas? Contará os meses que cumpre? Ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais torna para elas. Quem despediu livre o jumento montês? E quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por causa e a terra salgada por moradas? Ri-se do arruído da cidade, não ouve os muitos gritos do exator. Agora, quero ler o verso, capítulo 40, onde diz assim, verso 1: Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: Porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus que responda a estas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: Cinge agora os teus lombos como varão. Eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. E aí vem mais uma série de perguntas que permeia o capítulo 40. E aí eu gostaria que você de ler o 41, o verso 1, que diz: Poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente falará? Fará-lhe concertos contigo, ou tomarás tu por escravo para sempre? Brincarás com ele como se for um passarinho, ou prenderá para as tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça de arpéus de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais tal intentarás. O verso 42, o capítulo 42, verso 1, que é o fim, é o epílogo, é a conclusão do livro. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso eu falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei e te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Então nós lemos essa sequência de capítulos aqui dentro do livro de Jó, onde nós podemos presenciar o diálogo final entre Deus e o personagem da nossa história. E
Nessa noite, quero tratar com vocês sobre um novo enfoque. Hoje nós estamos no nosso terceiro encontro. E neste terceiro encontro, um encontro onde nós vamos concluir, toda a nossa conversa sobre o livro de Jó, que foi um livro que nos marcou profundamente, é um livro que tem marcado gerações de forma muito profunda, um livro enriquecedor, que fala muito aos nossos corações, e quero abordar todos esses capítulos que lemos aqui. E esse bloco que nós lemos, que é o bloco final, depois de todas as conversas dos amigos de Jó, é o momento onde nós temos Deus se apresentando para tratar com ele, para falar-lhe ao coração. Pensando nesse bloco, eu quis trazer como tema para a nossa reflexão de hoje o tema Encontrando Deus no meio da dor. O Deus que fala no meio da tempestade. E se você perceber, todo momento que eu li, os versos do capítulo 38, 39, 40, 41, você vai ver que Deus ele fala com Jó e ele não oferece explicações. Antes, Deus ele oferece uma resposta, uma revelação. Como resposta, Deus oferece como resposta uma revelação de si mesmo. E isso nos mostra uma verdade, já desde o início, que o sofrimento nem sempre termina quando nós recebemos respostas. Muitas vezes o sofrimento ele só começa a passar por transformação. Nós só começamos a sair do estágio da dor e do sofrimento quando nós temos um encontro com Deus. Não são as respostas que nos saram, não são as respostas que nos transformam. É poder ter um encontro com Deus, é poder experimentar um relacionamento com Deus vivo. Nem toda pergunta vai receber resposta na vida, e talvez você já saiba disso muito bem, mas toda alma, ela só pode encontrar verdadeiramente descanso nos braços de Deus. Nós podemos não encontrar respostas, mas nós vamos encontrar paz, nós vamos encontrar o acolhimento, nós vamos encontrar tudo aquilo que é necessário para que a gente possa continuar vivendo e caminhando, e isso irá acontecer na presença de Deus, no encontro com Deus. E aí nos vem uma pergunta: o que será que Deus deseja nos ensinar quando Ele não responde ao nosso sofrimento, não com as explicações, mas simplesmente com a sua presença? E aí preciso deixar bem claro que muitas vezes existe uma diferença entre querer termos respostas e precisarmos de uma resposta. Muitas vezes nós acreditamos que a nossa maior necessidade é entender o porquê determinada situação aconteceu na nossa vida, é entender o porquê determinadas coisas estão acontecendo, porquê que a gente passou por determinada situação, mas muitas vezes não é isso. Há momentos em que talvez a gente possa pensar, se Deus pudesse me explicar sobre isso, se eu soubesse o motivo de estar passando por isso, se eu entendesse o propósito disso, se eu pudesse enxergar o quadro inteiro do que está acontecendo, então eu encontraria paz. Foi exatamente isso que Jó estava pensando. Ele acreditava que se ele compreendesse, que se ele entendesse, ele teria o descanso para sua alma. Durante mais de 30 capítulos nesse livro, Jó está em busca de respostas. Ele questiona os seus amigos, ele questiona a sua dor, ele questiona a justiça da vida, ele questiona o silêncio divino, ele questiona o próprio Deus. E honestamente, quem pode culpá-lo? Ele perdeu filhos, ele perdeu o patrimônio, ele perdeu a saúde,
ele perdeu a reputação, ele perdeu a sua segurança e aparentemente perdeu também a capacidade de enxergar sentido na vida. Então, a grande expectativa do leitor é: quando Deus finalmente aparecer, ele explicará tudo. Quando você lê o livro de Jó pela primeira vez, você tem aquela impressão que nós temos muitas vezes quando nós lemos um best-seller, um livro de ficção, um drama, um romance, que as coisas elas serão esclarecidas no final. Quando você assiste um filme, você espera que, e aquele filme ele carrega uma trama, você espera que tudo seja respondido e esclarecido no final. Então, ao ler o drama, o livro de Jó, que é um drama, a gente espera que no final haja uma resposta. Mas Deus faz algo surpreendente. Ele não explica, ele se revela. Ele não apresenta uma teoria para o caos, para a situação da vida de Jó. Ele apresenta a sua própria presença. Ele não oferece uma aula sobre o sofrimento. Ele oferece a possibilidade de ter um encontro com ele. Segundo o teólogo David Cleanes, a grande surpresa do livro não é que Deus fale. A grande surpresa é a maneira como Deus fala. Ele responde ao próprio Jó. Ele vem ao encontro do próprio Jó. E essa é a diferença fundamental. Porque Deus está mostrando que a nossa maior necessidade, que a maior necessidade do ser humano, que a minha maior necessidade, que a sua maior necessidade, não é de informação, mas é de relacionamento. O teólogo exegeta Walter Brueggemann, ele observa que os capítulos 38 a 41 representam uma ruptura definitiva com toda a tentativa humana de controlar Deus através dos sistemas teológicos. Deus não cabe dentro das nossas conjecturas. Deus não cabe dentro das nossas teologias. Deus não cabe dentro das nossas ideologias. Deus não cabe dentro dos conceitos humanos. Deus sempre está e é para além de tudo, para além de todos. Durante todo o livro de Jó, os amigos tentaram encaixar Deus numa fórmula, tentaram encaixar Deus num sistema. Jó tentou entender Deus através da lógica, da razão, mas quando Deus aparece, quando Deus se revela, todas as fórmulas elas entram em colapso, porque Deus será sempre maior do que as nossas explicações, maior que os nossos sistemas, maior que as nossas perguntas, maior até mesmo do que as nossas teologias. E isso vai nos levar ao primeiro movimento dentro do texto. Deus é maior do que a nossa compreensão. Os versos de 1 a 4 começam, pelo menos o verso 1 e 2, diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Observe cuidadosamente, Deus não aparece num templo. Olhe para isso. Deus não se revela num templo. Deus não aparece para ele numa sala de aula. Deus não aparece para ele numa biblioteca. Deus aparece no meio de uma tempestade. O mesmo lugar que parecia ameaçador torna-se o lugar da revelação. Isso já é uma quebra dentro do livro de Jó, dizendo que Deus ele se revela no caos. O fato de Deus aparecer num redemoinho, de aparecer no meio de uma tempestade, tem uma proposta teológica em nos dizer o seguinte: que Deus se revela no meio do caos, no meio dos escombros da nossa vida, no meio das situações que nós não entendemos, no meio do desemprego, no meio da enfermidade, no meio das perdas, no meio das situações que fogem do nosso controle. E parece ser exatamente as situações que vão nos destruir ou que são altamente destrutivas. É o cenário, o instrumento pelo qual Deus se revela para que Ele possa começar a trazer restauração sobre as nossas vidas.
Então, o lugar que antes era uma situação de ameaça, porque quem vê uma tempestade fica amedrontado. Diga pelos tsunamis, pelas tempestades, pelos furacões que destroem cidades inteiras. Aquilo que Jó considerava apenas como algo caótico, torna-se o palco da manifestação divina. E essa é a pedagogia de Deus. A primeira resposta de Deus para ele é uma pergunta: onde você estava quando eu comecei a lançar os fundamentos da terra? É importante perceber o que Deus não está fazendo. Primeiro, Deus não está humilhando Jó ao falar isso com ele. Não está ridicularizando a sua dor e não está diminuindo o seu sofrimento. Deus está ampliando a sua visão. O escritor John Walton, ele diz que Deus conduz Jó numa jornada pedagógica através de toda a criação para mostrar que o universo é muito mais complexo do que a aparência humana consegue perceber. Ou seja, Deus quer mostrar que a vida, ela está envolta em um mistério. Existem forças, existem situações que cercam a vida, que cercam a existência, que são muito mais complexas, muito mais complicadas. E o que eu gosto do livro de Jó é exatamente isso. Ele não oferece respostas simplistas para a dor, para o sofrimento ou para nenhum tipo de problema. Nós hoje procuramos respostas simplistas. Nós vivemos muitas vezes construindo a nossa visão da vida sobre uma teologia ou uma ideologia de causa e efeito. Está acontecendo isso porque fez aquilo. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos assemelhando aos amigos de Jó. E no texto, essa forma de pensar, essa construção de pensamento, ela é uma construção errada. Ela não revela nada sobre Deus. Você pode ver que em determinado dia Jesus está passando, encontra um cego de nascença e os discípulos perguntam: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascessem cegos? Porque essa era a visão que eles tinham, uma visão de causa e efeito. Se ele está assim, ou ele pecou ou seus pais pecaram. Não tem como estar doente se não ter uma outra causa. Jesus disse: nenhuma coisa nem outra. Quando Jesus fala isso, nem ele nem os seus pais pecaram, já está quebrando com esse conceito rígido de causa e efeito. Jesus já está mostrando que a vida é muito mais complexa, que existem situações que são aleatórias, que existem situações onde você pode ser tão somente vítima, não ser causador de nada, apenas efeito de algo desconhecido. E aí Jesus fala: mas isto vai servir para manifestar a glória de Deus. E aí vem um segundo ensino de Jesus que mostra o quê? Que Deus se revela no meio do caos. Deus se revela no meio da dor. Deus se utiliza dos escombros da nossa vida para construir um lugar novo, para construir uma história nova, para construir um novo caminho, uma nova história, uma nova realidade. Deus, no capítulo 38 em diante, começa a levar Jó a olhar para as estrelas, para os mares, os ventos, os animais selvagens, os ciclos da natureza, os mistérios do cosmos. E a mensagem é muito clara. É como se Deus estivesse dizendo: Jó, existe muito mais acontecendo do que aquilo que você consegue enxergar. A limitação humana é uma das marcas da queda, que o pecado trouxe sobre nós. E dentro da nossa limitação, e exatamente por causa da nossa limitação, nós sempre queremos respostas para tudo. Nós queremos compreender tudo, mas nós não vamos conseguir. Nós queremos explicar tudo, mas nós não vamos conseguir. C.S. Lewis, ele dizia que Deus não nos foi dado para ser objeto de análise, foi nos dado para ser adorado. E existe uma diferença entre compreender Deus e confiar em Deus. Compreender Deus é algo extremamente limitado.
porque somos limitados. Tentar compreender Deus é tentar alcançar o impossível, é tentar pegar o impossível e colocá-lo dentro de um limite. Porém, confiar em Deus é extremamente possível, é extremamente necessário. Imagine uma criança de 3 anos sendo levada para uma sala de cirurgia. E aí a criança vê apenas agulhas, aparelhos, pessoas estranhas ao seu redor, a separação dos pais. Tudo parece assustador para aquela criança. Mas o pai, ele vê algo maior. O médico, ele vê algo maior. A criança, ela possui uma percepção real, mas a percepção dela é incompleta, é limitada. E é exatamente isso que Deus está ensinando a Jó. Sua visão, Jó, não é falsa, mas ela é limitada. Vivemos hoje numa cultura onde nós buscamos sempre explicações. Talvez você está chegando aqui nessa noite também buscando explicações, em busca de respostas, porque esse é o grande anseio da nossa alma. A gente busca Deus em busca de respostas. Quantas vezes eu não ouvi pessoas dizer: eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso ter uma resposta de Deus, eu vou para a igreja buscando uma resposta. E você não está errado, só que nós vivemos numa cultura que idolatra as explicações. É Google para tudo, é tutoriais para tudo, é diagnósticos para tudo. Mas existem experiências humanas que atravessam, que extrapolam qualquer explicação. Quem é que vai poder explicar o que é o luto? Quem é que vai poder explicar verdadeiramente o que é o amor? Ou o que é a graça? Ou o que é a dor? Ou o que é o mistério? Nem sempre a gente vai compreender o que Deus está fazendo. Talvez na experiência de algumas pessoas, na maior parte do tempo, elas não compreenderão. Deus está mostrando algo mais profundo. Jó não é o centro da história. Eu e você, nós também não somos o centro da história. O centro da história não somos nós. E existe algo profundamente desconfortável para o homem moderno nesses capítulos. É exatamente esse o fato de não sermos o centro. Deus não organiza o universo ao redor das necessidades de Jó. O universo possui a sua grandeza própria. O universo possui a sua beleza própria, sua complexidade própria, sua finalidade própria. E isso vai produzir um deslocamento do ego, tanto em Jó como em nossa experiência. O teólogo Christopher Ash, ele diz que a fala divina produz no livro de Jó uma espécie de descentralização espiritual. Jó acredita que a sua experiência deveria explicar a realidade. Deus mostra que a realidade é muito maior do que a sua experiência. Essa é uma das maiores conversões da vida espiritual. Deixar de acreditar que tudo gira ao nosso redor. Porque é esse olhar egóico que faz com que nasçam as neuroses. Os adoecimentos, as neuroses, as patologias psicológicas que fazem com que muitas vezes pessoas estejam alocados em salas de psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, muitas vezes está relacionado a essa centralização do eu. Porque quando tudo gira em torno da gente, quando a gente enxerga o homem como centro, e essa é uma construção ideológica do que nós chamamos da Idade Moderna. A Idade Moderna, ela nasce ali na Revolução Industrial, século XVIII, e aí o homem se torna o centro. Nós vivemos uma mudança de mundo, né? Nós vivemos o mundo da antiguidade até a época da Reforma Protestante, até o século XVI, nós vivíamos um tipo de mundo que era chamado de teocêntrico. Por isso que a religião ela dominava sobre todas as coisas, que também tem o seu lado extremamente negativo. Tem um lado negativo numa construção de mundo teocêntrico, onde a religião dá a palavra final. Mas a gente saiu de um extremo, de um mundo teocêntrico, e após a reforma
vem o chamado período iluminista e a gente entra no mundo antropocêntrico, onde o centro de todas as coisas é o homem. E a partir da Idade Moderna é que a gente começa a ter esse desenvolvimento dessas neuroses, desses adoecimentos psicológicos. Tanto que a psiquiatria, a psicanálise, a psicologia são ciências muito modernas. Por que elas são modernas? Porque elas são uma tentativa de trazer uma resposta para a angústia do homem da modernidade. O homem da modernidade é caracterizado pela angústia. Já dizia o Soren Kierkegaard num livro chamado exatamente Angústia, sobre angústia. E por que somos angustiados? Porque nós achamos que tudo gira em torno da gente. A gente acha que a gente enxerga o mundo a partir das nossas lentes e da nossa limitada compreensão. Tudo que tenta escapar do nosso controle, porque essa neurose do ego faz com que a gente queira ter o controle sobre tudo. Perdão, nós nos tornamos controladores. Nós nos tornamos pessoas que queremos ter respostas para tudo, queremos ter o controle de tudo, queremos saber quando algo começa, quando algo termina. Nós queremos ter o domínio da vida. E essa tentativa de ter o domínio é uma idolatria de si próprio, porque essa é a tentativa de nos colocarmos no lugar de Deus. Inconscientemente, nós queremos governar as coisas e ditar as regras das coisas. Nós queremos dizer quando alguém nasce, quando alguém morre. E, se possível, a gente quer extinguir a morte. Se você olhar para a atual sociedade contemporânea, se você olhar para as descobertas científicas, e as descobertas científicas têm abençoado a nossa geração, têm abençoado o nosso tempo, tem sido algo muito bom. Mas por trás disso, nós vemos que a mente e o coração humano mais deseja é ser imortal, é retardar o máximo possível a morte, é viver uma vida longeva, viver uma vida cada vez maior. E a vida, e o prazo de vida, né, tem aumentado no último século. Vivemos muito mais do que há um século atrás. Vivemos muito mais do que há 2 séculos atrás. E essa é a nossa busca. A busca pela imortalidade. A busca por viver uma vida longa aqui. Agora, para quê? Por quê? As pessoas querem viver uma vida longa porque elas querem ter o prazer das suas conquistas. Porque elas sabem que o tanto de coisas que elas desejam, que elas almejam, elas precisariam de pelo menos 2 ou 3 vidas inteiras para conquistar todas as coisas. Então, somos remetidos à ânsia de ter, de possuir, de conquistar. E isso vai nos cegando acerca da realidade de quem nós somos. Somos limitados. Nós só vamos até um determinado ponto. Esquecer-se disso tem sido a maldição dos nossos dias. Nós precisamos deixar de acreditar que todas as coisas giram ao nosso redor. O livro de Jó, mesmo sendo escrito, pelo menos na minha percepção, na minha opinião, pelo menos há 1.500 anos atrás, 2.500 anos atrás, 2.400 anos atrás, ele é altamente contemporâneo. Ele é uma crítica à nossa cultura. Nossa época antropocêntrica, tudo é avaliado pelas perguntas: isso funciona para mim? Isso me faz feliz? Isso atende às minhas necessidades? Mas a Bíblia, ela não começa tratando dos homens. A Bíblia, ela não começa falando sobre homens. A Bíblia começa fazendo uma apresentação de Deus. Quando você abre o primeiro livro da Bíblia, diz o quê? No princípio, Deus criou os céus e a terra. O último livro da Bíblia termina dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. De uma ponta a outra da Bíblia, o centro
é Deus e o seu plano de salvação através de Cristo Jesus. Tudo gira em torno dele, não em torno de nós mesmos. Então nós precisamos entender que as Escrituras começam em Deus, nunca no homem. O teólogo Harold Heimer observa que uma das grandes funções do livro de Jó é libertar a fé dessa obsessão pela utilidade. Deus não existe para servir os nossos projetos. Nós existimos para participar da realidade criada por Ele. Você pode ver que no capítulo 40 e 41, o texto apresenta duas figuras míticas. E eu li um pouquinho, pelo menos no capítulo 41, que é o Behemoth e o Leviatã. Eu li sobre o Leviatã no capítulo 41. Quem são eles, né? Existem muitas discussões, mas trata-se de figuras da mitologia antiga. Behemoth e Leviatã aparece, principalmente o Leviatã, ele aparece nos textos sumérios, nos textos da Babilônia, na epopeia de Gilgamesh. E do que eles falam? Falam de seres que promoviam o caos e que colocavam os homens em profundo temor e terror. Independente da interpretação que possa ter sobre esses seres, o ponto central é claro. Existem forças na criação que ultrapassam o controle humano. Ali ele fala da realidade desses Leviatã, do Behemoth e do Leviatã, que eram as figuras que controlavam o caos, que controlavam o domínio de todas as coisas, que diante deles geravam pavor, temor, terror. E o autor do livro de Jó, ele se utiliza disso exatamente para falar que Deus, ele tem o controle até daquilo que é o incontrolável, até daquilo que diante da nossa perspectiva humana é totalmente incontrolável. E que tudo, absolutamente tudo, está sob o governo de Deus. Então o livro de Jó, ele nos leva a um olhar para a soberania de Deus, que Deus governa a história, Deus governa todas as coisas. O que parece o caos para nós não é caos para Deus. Quando nós pegamos um tapete e olhamos ele pelo lado contrário, nós vamos vendo apenas os fios desconexos. Mas o artesão, ele vê o desenho completo. Nós observamos muitas vezes a história pelo avesso. Deus vê o lado correto da tapeçaria. Talvez uma das maiores fontes de ansiedade dos nossos dias seja exatamente essa necessidade de compreender tudo. Mas a maturidade espiritual, ela precisa nos levar ao entendimento de que somos limitados, de que somos criaturas, de que nós não somos Deus, de que nós não precisamos carregar o peso de governar o universo, de que nós não precisamos ter o controle de tudo, nós não precisamos saber sobre tudo. Não. A paz, ela começa a surgir em nosso coração e o contentamento começam a surgir em nosso coração quando nós reconhecemos quem somos, reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos que já existe alguém que controla todas as coisas, já tem alguém que governa todas as coisas e eu não preciso fazer isso. Eu preciso confiar, esperar e caminhar diante daquele que carrega, que controla e que tem o poder sobre tudo e sobre todos. Mas ainda nos resta uma pergunta nesse texto. Se Deus não responde diretamente às perguntas de Jó, o que no fim das contas muda na vida dele? E a resposta é simples: tudo muda. E sabe por que tudo muda? Porque Jó tem um encontro com Deus. E é impossível ter um encontro com Deus e a nossa realidade não ser radicalmente transformada. Com isso nós aprendemos que a presença de Deus, ela vale muito mais do que as respostas. No capítulo 42, verso 5, Jó ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
embora essa declaração também apareça no capítulo seguinte, ele é resultado direto do encontro que começou no 38 até o 41. E o que realmente aconteceu nesse encontro? Observe cuidadosamente que Deus não explicou nada, Deus não explicou a conversa celestial no capítulo 1, Deus não explicou para ele a acusação de Satã, Deus não explicou a razão da tragédia, Deus não explicou o motivo da demora, nenhuma dessas perguntas foi respondida. Mas Jó encontrou a paz. E sabe por quê? Porque sua necessidade mais profunda nunca foi a necessidade de informação, mas era a necessidade de comunhão, era a necessidade de ser acolhido, de ser abraçado por alguém que compreendia melhor do que ninguém a sua dor. O escritor Gerald Jansen, ele disse que o livro de Jó não nos conduz à compreensão do sofrimento, conduz Jó à contemplação do Deus que está acima do sofrimento, a experiência do encontro. Tudo que nós precisamos e o que mais precisamos é desse encontro com Deus, é dessa experiência de sabermos, de percebermos, de sentirmos que nós não estamos sozinhos, nós nunca estamos sozinhos, que o Senhor está presente em toda a nossa história, o Senhor está presente em toda a nossa vida. Philip Yancey, ele escreve num dos seus livros que frequentemente nós buscamos respostas quando Deus deseja oferecer presença. Muitas vezes você quer respostas e o que Deus quer te oferecer é a presença dele, é o consolo dele, é o cuidado dele. Porque a presença, ela vai curar lugares da alma que as explicações jamais seriam capazes de alcançar. Há dores que os argumentos não resolvem, há feridas que a doutrina não pode nos alcançar. Há noites na vida que somente a companhia de Deus consegue atravessar. Caio Fábio, ele fala sobre, em um dos seus livros, que é o Enigma da Graça, ele fala sobre a espiritualidade da confiança. Ele fala que a fé, no livro ele enfatiza que a fé ela não precisa possuir respostas, ela precisa possuir confiança. A fé não precisa de respostas, a fé precisa apenas confiar. E confiar é deixar-se ser conduzido, deixar-se ser abraçado, deixar-se ser levado por Deus. A confiança, ela vai nascer no nosso coração quando nós descobrirmos que Deus é maior do que as nossas perguntas. Não porque as nossas perguntas não tenham importância, pelo contrário, mas porque a presença, o amor, a graça, a bondade de Deus é suficiente. Cristo será sempre a resposta definitiva para a nossa vida. Ele será a resposta final. E aí a gente não está falando de uma teoria, nós estamos falando de uma pessoa, de Jesus, que entrou na história humana, que experimentou as nossas dores. Na cruz, Deus não explicou a dor para Jesus, Deus entrou na dor, Deus experimentou a dor em Jesus. Ele não escreveu um tratado, ele sofreu. Ele não respondeu filosoficamente ao problema do mal, ele levou sobre si, como diz o profeta, as nossas dores e as nossas enfermidades. O Deus que fala no redemoinho é o mesmo Deus que sangra no Calvário. E isso muda tudo. Porque agora sabemos que o Deus soberano, o Deus que governa todas as coisas, o Deus que é Senhor sobre todas as coisas, também é o Deus compassivo. O Deus transcendente também é o Deus crucificado. Talvez você possa estar esperando respostas. Talvez você não perceba o que Deus está fazendo. Mas mais do que qualquer coisa, o que Deus quer te oferecer nessa noite é a presença dele. Talvez você possa estar pedindo explicação para muita coisa, mas Deus está te convidando para um encontro. Talvez a paz que você está em busca, procurando, não está na resolução do problema,
mas no relacionamento com aquele que governa todas as coisas. E ao final desses capítulos do livro, Jó ele descobre 3 verdades. A primeira delas, Deus é maior que a nossa compreensão. A segunda, o centro da história não somos nós. A terceira verdade, a presença de Deus vale mais do que as respostas. A grande transformação de Jó não acontece quando ele entende, acontece quando ele encontra. Porque a maturidade cristã não é chegar ao ponto em que todas as perguntas desaparecem. Maturidade cristã é chegar ao ponto em que Deus se torna maior do que todas as coisas em nossas vidas. E com isso, eu queria te convidar a orar nesse momento final. Gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Oremos a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, há muitas perguntas dentro de nós, perguntas que nós carregamos há anos, perguntas que nascem das perdas, das dores, das decepções, dos silêncios. Confessamos que muitas vezes nós desejamos respostas mais do que nós desejamos a Ti. Queremos compreender muitas vezes antes de confiar. Queremos controlar antes de descansar. Queremos enxergar o caminho inteiro antes de dar o próximo passo. Mas hoje nós queremos ouvir a Tua voz no meio da tempestade. Hoje nós nos abrimos para ouvir a Tua voz no meio da tempestade e reconhecermos que Tu és maior do que a nossa compreensão, maior do que as nossas crises, maior do que os nossos problemas, maior do que os nossos medos, maior do que as nossas perguntas. Senhor, ensina-nos a descansar não somente nas respostas que recebemos, mas ensina-nos a descansar na Tua presença ao invés de procurarmos respostas. Quando nós não entendermos Teus caminhos, ajuda-nos a confiarmos em Teu caráter, que Tu és o Deus que nos ama, que Tu és o Deus de toda bondade, que Tu és o Deus de toda misericórdia. Quando o sofrimento nos visitar, ajuda-nos a lembrar que o Deus do redemoinho também é o Deus da cruz, que nós possamos sair daqui não necessariamente com todas as respostas, mas que possamos sair daqui nessa noite profundamente convencidos de que Tu estás conosco, de que nós não estamos sozinhos, de que nós temos a certeza que o Senhor está ao nosso lado e que jamais nos desamparará, jamais nos abandonará, que a Tua presença é o suficiente para a nossa vida. Nós oramos a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor da criação, Senhor de toda a história, Senhor das nossas vidas. Amém. Que Deus te abençoe em Cristo, que você possa seguir o seu caminho, não mais procurando respostas, mas com a convicção que a graça é suficiente, que a Sua graça nos basta, que a Sua graça nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. Amém? Estendam as mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos digam amém. Deus abençoe em Cristo.